Olá, sejam bem-vindos ao podcast do POM. Eu sou a Dani Berti, comunicadora, jornalista. Excelente estar com vocês em mais um episódio desse projeto tão especial. Hoje, pela primeira vez, teremos um episódio de Tyvek para Healthcare, ou seja, Tyvek para aplicação em embalagens médicas. E quem veio hoje representando essa divisão é o Lucian Molina. Ele é engenheiro de aplicação de Tyvek Healthcare para embalagens médicas. Seja bem-vindo. Olá. A gente recebe também aqui no nosso estúdio dois convidados especiais, que são a Vera Claudino, ela é vendedora técnica da PAC Plus, e também o Washington Nascimento, que é representante técnico da Lux Seladoras. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Olá, nós que agradecemos. Isso. Bom, agora a gente já começa o nosso bate-papo contextualizando que em diversos setores, garantir que as embalagens estejam adequadamente fechadas é essencial. No entanto, na indústria médica, essa preocupação se torna ainda mais crítica. Afinal, a possibilidade de contaminação de um produto pode ter consequências graves para a saúde do paciente. Então, já começo aqui com o Lucian, que está aqui do meu lado, se ele pode falar para a gente, um pouco sobre a importância da selagem em embalagens médicas. Olá a todos, prazer estar aqui com vocês. Excelente ponto, Dani. Então, antes de falar um pouquinho aí sobre a parte de selagem, eu gostaria de dar uma introdução sobre a finalidade, A finalidade de uma embalagem médica. Então, antes de mais nada, é importante saber o quê? Que a embalagem médica precisa, mais do que tudo, conter, comunicar e proteger. Proteger o quê? Proteger o dispositivo que está dentro da embalagem, E com isso, além da comunicação, além da contenção e além da proteção, ela deve permitir a esterilização. Permitir a esterilização e manter o dispositivo estéril lá dentro, Então, por isso que o Tyvek acaba sendo até um produto diferenciado nesse aspecto, E fazendo um gancho com tudo isso, entra o quê? A selagem. Então a selagem é extremamente importante para que todos esses itens que eu acabei de comentar façam sentido, Vera? O único ponto que eu gostaria de comentar é que, assim, infelizmente, às vezes no mercado a gente encontra procedimentos de selagem que acabam não sendo feitos da maneira correta, Então, por isso que é importante essa comunicação direta, com os clientes para que essa selagem seja feita de forma efetiva e que viabilize, e que garanta com que a embalagem, com que o dispositivo que está dentro da embalagem esteja esterilizado, esteja seguro, não apresente nenhum risco, tanto para o usuário, para a enfermeira que vai abrir a embalagem, quanto para a pessoa, que vai estar em contato direto, com esse dispositivo, Por isso a selagem é um fator tão crucial e tão importante nesse aspecto, Maravilha. Bom, gente, a gente vai detalhar tudo isso que o Lucian falou, isso é só um overview, Exato. Tem muito conteúdo ainda pela frente, os nossos convidados vão participar com certeza. Mas assim, como a gente está falando hoje, os testes de selagem nos passaram que eles estão sendo feitos de forma inadequada. Mas essa forma inadequada, ela é de acordo com quem? Quem ou o que determina qual é a forma correta? E por que não selar de forma correta é um problema? O Lucian falou um pouquinho aqui, mas a gente detalha um pouquinho mais. Mas quem vai dar essa resposta aí sim detalhada é a Vera. No Brasil, nós temos resoluções e determinações muito rígidas com relação aos processos de fabricação e de conservação e de processos gerais, das redes hospitalares. E muito atrelado a isso, nós temos a RDC 15, que é a Resolução de Diretoria Colegiada, que trata dos requisitos básicos de boas práticas para processamento de materiais. E lá constam algumas informações, entre tantas coisas, porque na realidade essa resolução ela define todos os processos de boas práticas dentro de uma central de esterilização. Ela é bem ampla, Muitíssimo. E dentre todos esses processos nós temos a questão da selagem, que é uma questão crucial nesse processo, porque as equipes, o enfermeiro pode receber material, limpar, processar, esterilizar. No entanto, se a embalagem dele tiver algum problema, se ela não estiver selada adequadamente, todo esse processo foi em vão. Por quê? Ele não pode ser garantido, porque a esterilidade só pode ser mantida se tiver a selagem adequada.
Ou seja, realmente é uma responsabilidade também muito grande, né, do profissional que também faz parte desse teste, porque a gente está falando de área médica, né, gente? São pacientes, são vidas que podem justamente estar em risco por conta disso, né? Com certeza. A mesma RDC, ela determina que todos esses processos devem ser definidos, comprovados e arquivados para que toda essa rastreabilidade seja feita com esse processo. Isso não só para a silagem, com todos eles. Então, é necessário que os meios que estão disponíveis sejam utilizados da maneira correta para que o paciente tenha a segurança dele garantida e todo o processo também rastreável. Maravilha. Bom, quando a gente fala em teste de selagem, gente, a gente está falando da selagem de embalagens, como a gente já adiantou aqui. Afinal de contas, né, quando se trata de medicamento e de produto, que são, claro, usados na área da saúde, como a gente já falou também aqui, elas têm que estar seladas direitinho e é essencial não ter a contaminação, como a Vera comentou, né? E aí, falando justamente dessa coisa da contaminação, como é que a gente pode cada vez mais evitá-la ou preveni-la dentro desse teste, né? Processos importantes são gerados dentro das centrais de esterilização das indústrias para que esse processo de selagem seja garantido. É uma relação crucial, inclusive nos processos de validação industriais e também nos processos de validação de esterilização nas unidades hospitalares. Então, os meios que estão disponíveis, como eu já disse há pouco, nós devemos utilizá-los com a máxima adequação possível. Por exemplo, indústrias têm acessos a equipamentos. Hospitais não têm acesso a equipamentos para fazer esse tipo de verificação. Então, há alguns testes que estão disponíveis e esses testes, sim, a aplicação deles deve ser feita da melhor forma possível. Excelente. Agora, o Washington, que está aqui com a gente, nosso convidado também, vai falar um pouquinho mais sobre o seal test, que é, no caso, que em inglês, né, quer dizer literalmente teste de selagem, certo? Então, Dani, o teste de selagem é muito importante para garantir, tá, que a selagem está uniforme, perfeita e vai garantir o processo de esterilização. Com isso, o teste de selagem tem que ser feito ou diariamente ou no máximo semanalmente. E com isso, eu estou notando que tem muitos testes de selagem, muitos fabricantes que não estão se atentando à gramatura. Ah, ok, que tá aqui, né? Isso. Uns são mais finos, outros são mais grossos. Então, com isso, invalida, tá? Porque você vai ter que aumentar a temperatura do equipamento para fazer uma selagem uniforme e correta. Só que os hospitais e enfermeiras estão recebendo 2 ou 3 tipos de teste e até de embalagem. Com isso... Pode gerar uma confusão entre gerar uma confusão. E fala que não está selando ou que a embalagem também foi trocada, que... Não tem padronização, não tem né, padronização. Washington? Falta padronizar essa área. Diversos itens são padronizados e seguem à risca essa questão. Que ajuda muito, né? Com certeza, mas um item tão importante quanto a selagem, porque como eu disse há pouco, há diversos processos. Se depois de tudo que você tiver efetivado, a embalagem falhar, sim, você perdeu o processo. Exatamente. Então a falta de padronização prejudica muito o processo de selagem. É recomendado realizar o teste de selagem com frequência, auxiliando na validação inicial, após manutenções e no monitoramento de rotina, assegurando a qualidade dos parâmetros e uma selagem perfeitamente hermética. Nesse vídeo prático, demonstramos que uma folha com tinta indicativa é selada dentro de uma embalagem vazia. A temperatura, pressão e tempo ativam a tinta, revelando a qualidade da solda. Nesse teste, é possível detectar visivelmente e de forma imediata possíveis falhas na barreira estéril, como canais e túneis que permitem entrada de micro-organismos, rugas, vincos, espaços vazios que indicam selagem fraca, problema por temperatura ou pressão insuficiente e danos por excesso de calor. Neste vídeo, podemos perceber que os 2 testes da parte de cima estão inadequados, enquanto o terceiro está correto. É crucial padronizar o teste de selagem em conformidade com o mesmo produto que é utilizado na embalagem, sendo papel grau cirúrgico ou Tyvek 2FS, 1050 e 9B ou 1070 e 3B.
E ainda fazendo um gancho, né, a gente tem o Ciotest, que é muito amplamente utilizado aqui no mercado nacional, né, mas a gente também tem outras referências de testes que estão citados dentro da ISO 11607, que, por exemplo, você tem um teste de burst, que é o quê? É um teste onde você vai inflar a embalagem e verificar se tem algum vazamento dentro dela. Tem o aging test, que seria o teste de envelhecimento, que são testes complementares que a gente pode, né, Vera, até introduzir. Mas o principal é esse que a gente está falando. Mas o principal é o ISO. Mas veja, esses testes são incríveis, mas eles são limitados ao acesso de indústrias, né? O enfermeiro, que me coloca à disposição, porque sou enfermeira, nós não temos todos esses recursos. Okay. O que nós temos à disposição, o que o mercado nos dispõe? Basicamente assim, né? Basicamente um teste de selagem, E com ele a gente tem um teste de selagem e um sonho. Um sonho de transformar. Exatamente, que com isso a gente consiga assegurar a segurança do nosso processo e garantir a segurança do paciente, que é uma coisa que isso é regiamente discutido, amplamente discutido, e, enfim, o tempo todo se trata sobre isso. A própria SOBEC, a SOBEC é a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, informa no seu manual nas diretrizes de boas práticas de centro cirúrgico e centrais de esterilização, que, eu vou até citar aqui, literalmente, reconhece-se que poucas coisas podem ser avaliadas visivelmente nos sistemas de embalagem. Portanto, é importante que o enfermeiro se instrumentalize das normas e dos recursos para fazê-lo. E para fazer isso, a instrução, nós, enquanto fabricantes agora, além de enfermeira falando como fabricante... Não, legal, você tem os dois lados. Exatamente. Como responsável pelo trabalho técnico numa indústria de embalagens, é importante que a gente trabalhe e instrua o enfermeiro na utilização correta, para que ele tenha uma solução e não um problema depois que ele faz lá o seu teste, né, Washington? Exatamente. E isso é importante, dar um treinamento para ele fazer também, para as enfermeiras dessa área, fazer o teste de forma correta. Exatamente. Porque tenho notado também que não está sendo de forma correta. Está pegando o teste com embalagem maior ou menor, e submetendo o teste. E com isso está havendo muitas falhas. Mas assim, a gente pode pensar que de fato eles funcionam bem, que de fato eles são confiáveis. A gente pode, assim, quem está nos assistindo e faz como você disse, né, da maneira correta, aí de fato as coisas acontecem. Se for feito da maneira correta, com o teste correto, sim, é garantido. Aí sim, de maneira incorreta, não, que você acabou de falar, não né? se garante nada. Não tem como, né? Sim. Sim, ainda, desculpa, mas fazendo até um gancho, né? A gente pode até comentar que, por exemplo, quando você trabalha com gramaturas, como o Washington comentou, diferentes, você pode alterar até parametrização de equipamentos, né? E isso você pode até estar reprovando um dispositivo, uma embalagem, que na verdade ela estaria sendo aprovada se tivesse sendo trabalhada com a parametrização correta, né, Washington? Correto. Exatamente. E aí, assim, algumas maneiras incorretas que você falou, uma delas foi essa. Tem outras maneiras de fazer esse teste de forma incorreta, né? Você falou essa coisa da gramatura e também do tamanho, se eu não me engano, né? Tem outras formas? Não, a forma, essa é a forma, tá? Que tem que se adaptar. Tá. Tamanho de teste com tamanho de embalagem, porque se não for dessa forma, não vai ser garantido aquele processo e você pode até perder o processo de esterilização daquele equipamento. Maravilha. Essa embalagem, o ideal, né, Washington, 20 centímetros, a embalagem de 200 cabe exatamente. Dani, comercialmente, as embalagens para esterilização têm muitos tamanhos. Ah, ok. Justamente porque são vários tipos de dispositivos. Exatamente, também, né? desde 6 centímetros até 60 centímetros. Então, E o seu teste cabe exatamente, né, Washington, no de 200. Então, ou seja, é adaptável, não é um teste, por exemplo, que eu tenho que colocar um dispositivo gigante justamente num teste pequenininho. Existe cada um seu tamanho, né? Exatamente. E na realidade, por que não pode, né? O Washington pode mostrar. Quando a gente coloca no maior... Quando colocado o teste numa embalagem maior, ele começa a patinar. E com isso, surgem as bolhas. E não vai ser lá. Não vai ser lá. Ok, Tá? excelente. No teste não vai ficar um teste uniforme, não vai ser um teste perfeito. E falando em materiais, agora sim, né? Quais são os materiais mais adequados para uma boa selagem?
Agora nós estamos aqui tratando especificamente do Tyvek, né? Então, o Tyvek sempre está acompanhado de um filme. O filme que acompanha a face, que é incolor, é um filme Easy Open. Ele tem um tratamento especial para que essa selagem feita seja possível adequadamente, sem fundir, né? Bom, todas as propriedades que nós temos um especialista aqui que com certeza vai falar muito melhor do que eu, mas o diferencial desse produto é que ele não funde, ele permite de modo a proteção do instrumento ou do material ou do produto para a saúde que ali vai ser esterilizado até o momento do uso. Essa é a função do sistema de barreira. Perfeito. Perfeito. E agora sim, Lúcia, complementa, porque agora a gente está querendo saber tantas funcionalidades, tantos benefícios desse, enfim, porque no caso aqui, né, eu tenho aqui com a minha colinha, gente, que me passaram, né, que é poliolefinas, preferencialmente polietileno de alta densidade, que aí sim o Tyvek, ele é um polietileno de alta densidade, que a gente vai ter os detalhes agora. Excelente, não, falou corretíssimo, Dani. Deu uma patinada, gente, mas é assim, Não, mas falamos certinho. Foi certinho. Então, gente, só esclarecendo, né, o que é um polietileno de alta densidade, né, uma palavra tão grande quanto essa. Nada mais é do que um polímero. Acho que o ponto de partida é dizer que o Tyvek ele não é um papel, ele não é de base celulose, ele é de base polimérica, um polietileno de alta densidade. Você consegue trabalhar com gramaturas equivalentes com outros materiais de base celulose, porém com propriedades superiores em alguns aspectos, né? Então, por exemplo, o Tyvek, por ser um polímero, ele é uma estrutura de fibras. Imagine fibras bem pequenas, longas, contínuas, onde no seu processo de fabricação ele é similar a, sabe o quê? Algodão doce. Olha. Imagina aquela situação do algodão doce que você puxa e vai... Não, exatamente. E porque quando a gente pensa em plástico, a gente pensa em algo pesado, em algo, justamente, uma densidade muito maior e mais encorpado. Mas quando a gente aqui na mão, tô com os testes aqui, olha, além de ser muito leve, realmente parece papel. Mas é isso, são justamente esses fios como se fossem algodão doce, né? Isso, só que elas estão distribuídas de forma aleatória e tem um processo de fabricação específico, obviamente, mas que você, quando pega uma folha de Tyvek e olha contra a luz, isso, inclusive, é um ponto que eu deixo aqui até como um comentário. Poxa, Luciana, mas como que eu vou identificar o Tyvek em comparação com o material da concorrência ou outro material diferente? Olha contra a luz. Se você olhar contra a luz, essas fibras que eu estou comentando, você vai conseguir identificá-las. São fibras aleatórias, longas, distribuídas de forma não uniforme, né? São aleatoriamente, mas isso garante ao material, primeiro, uma resistência mecânica exemplar. Ou seja, se você pegar até te desafio, Dani, se você pegar uma folha... se você pegar uma folha de Tyvek e tentar rasgar com a mão, dificilmente você vai conseguir. Mais ou menos isso? Tentar rasgar? Esse teste? Seria... Puxar, não, pode puxar, né? Esse é esse aqui, ó. Se você tentar puxar e rasgar... Seria assim, né? Isso. Posso rasgar assim? Pode. Gente, não vai, Não vai. Você vai perceber que ele não vai rasgar. Não vai. Fica todo amassado, gente, mas não rasga. E essa propriedade, o que vai garantir para o material? Principalmente uma característica séptica. Quando você está, no caso, né, um CMI ou dentro de um centro cirúrgico onde há essa necessidade de abertura da embalagem, uma abertura séptica, o Tyvek você não vai ter aquela situação de rasgo, desprendimento de partículas, né? Sim. Ele é um material que vai garantir isso, né? Até o último minuto, né? Porque ainda mais numa cirurgia, né? Exatamente. Então é fundamental que ele mantenha essa característica. Outro ponto, ele é um material que vocês viram, né? Ele tem essas fibras, essa característica de fibrilamento aleatório. Então ele é um material que ele tem uma respirabilidade, então ele tem a permeabilidade a gases, porém ele não tem permeabilidade a líquidos, né? Então ele é um material que tem resistência a líquidos e ao mesmo tempo permeabilidade a gases. E isso é uma característica fundamental quando a gente está falando do quê? Processo de esterilização. Sim. Então, hoje o Tyvek ele é compatível sim com a maior parte dos processos de esterilização. Então, falando de peróxido, falando de ETO, falando de radiação gama, por exemplo. E ainda do que está por vir, né? E ainda do que está por vir. Tem novidades aí, gente. Calma, chegaremos lá nessas novidades que estão por vir. Então, resumidamente é isso. Então, a gente está falando de um material polimérico, que ele tem características de esterilização para a maior parte dos processos, com resistência mecânica, leve, respirável e que também tem essa impermeabilização ou resistência a líquidos, né? Maravilha. Quer completar alguma coisa, eu acho, então, sobre... Não, é até importante ele frisar isso da trama do material, porque tem enfermeiras que acham que isso é uma celulose e quando exposto
A luz, Uhum. ela acha que é falhas. São falhas. Entendi. Uhum. E agora está explicado Que não. que não não. é falha. Faz parte do, ou seja, faz parte do produto, Da né? concepção do produto, exatamente, do produto. a estrutura Isso mesmo. dele. É isso mesmo. Maravilha. Perfeito, Maravilha. E agora falando um pouco, existe só um tipo de Tyvek? Não, esse é um ponto importante. Acho que o Washington comentou, né, no início da apresentação dele, diferenças de gramatura. Tá. Então, quando a gente fala de Tyvek para linha médica, a gente está falando basicamente de 3 produtos. Tá. É o Tyvek 2FS, que o mercado hoje também conhece bem, o Tyvek 1059B e o Tyvek 1073B. Aí você pode me perguntar, Luciano, mas o que diferencia de um para o outro? É justamente a gramatura. Então, Que são essas tramas? são essas tramas, é o peso do material. Ok. Né? Então, quando a gente fala de gramatura, a gente está basicamente falando do peso do material, né? E quando a gente fala de peso de material, você consequentemente vai ter uma diferença de espessura, você vai ter um pouco de diferença de propriedades mecânicas, né? Então, a gente costuma falar no mercado que o 1059 acaba sendo um material usado, por quê? Porque ele é um material de uma gramatura intermediária, né? Que atende os principais requisitos de processo de esterilização e atendimento técnico aos principais dispositivos médicos, né, Vera? Exatamente. E ele tem todas essas características de resistência que a gente comentou e ele é compatível com todos esses processos de selagem. Seria né? basicamente esse que está sendo usado aqui, nessas Esse embalagens. é o 1059. E aí é uma pergunta, aí se você puder nos auxiliar, porque para que fique bem explicado, selar, eles são diferentes em peso, ou seja, a selagem deles funciona de maneira diferente, eles não são iguais. Perfeito, perfeito. Então é isso que é muito importante a gente deixar frisar, porque quando você usa o Tyvek 1059B, você precisa testar com 1059B. Exato. Se você usar outro, vai dar certo? Não. A sua seladora tá, né, Washington? Isso Ela mesmo. está programada para um tipo, né? E isso que acontece hoje em dia. O que acontece? A enfermeira ela não tem essas informações, tá? Ela recebe o material hoje, ela não vai pesar. Sim. Aí ela entra em contato, fala que a seladora não está selando, Não está funcionando? certo? Ou que a embalagem não condiz com o que ela comprou, Sim. porque ela não tem essa informação. Entendi. Então, com isso, ela requer mais temperatura. Ok. E aí ela acaba não fazendo o processo correto, Com porque, cer- enfim, as informações assim também estão desencontradas, né? Exato. E um ponto que eu gostaria até de frisar em cima desse comentário do Washington é a parte de compatibilidade. Então, lembrando que Tyvek com Tyvek, gente, não sela, tá? Isso é legal também. Esse é um ponto importante. Fala. Então, a gente pegou ali na embalagem, né? Então você tem um filme plástico transparente junto com o Tyvek. Então, essa é a condição de selagem. Então, se a gente tem uma situação onde você tem 2 superfícies de Tyvek, né, velho? Exatamente. Você não vai ter essa condição de selagem, que aí vem de encontro com esse comentário que o Washington E aí acabou de ligam fazer. pro Washington, a minha máquina tá quebrada, Washington, mesmo. não tá funcionando, vem me ajudar. Aí eu tenho que ir Exatamente. até o cliente e adaptar o equipamento. Só que o que acontece? Ele recebe hoje um material com espessura maior do que ele está habituado. Então, ou seja, não vai funcionar. Isso. Só que quando ele recebe um outro material mais fino, o que acontece? Queima tudo. Nossa. Por quê? Ou não funciona ou queima, vai não dos dois tem a mesma extremos. temperatura. Ok. Porque o técnico passou a semana passada e regulou para esse Tyvek. Só que ela trocou o Tyvek. Ela pode trabalhar com vários tamanhos de Tyvek. Sim. Só que a trama não é a mesma. Exato. E, Dani, todos os processos que eu vou repetir, quando validados, por exemplo, a RDC, aliás, hoje, 5 de setembro de 25, é importante frisar essa data porque a RDC 15, que é de 2012, passa aí, a Anvisa em maio anunciou que que esse processo vai passar por atualizações. Então, nós teremos em breve um novo marco sobre isso. Mas, certamente, essas informações que nós estamos tratando aqui, elas continuarão sendo Não, válidas, com porque certeza. isso não muda. Sim, porque O que existe essa importância de Exatamente, treinamento, de exatamente. instrução, de esclarecimento, né? O que pras vai ter é pessoas. uma atualização. Mas, por exemplo, quando você, na RDC 15, que hoje está em vigor, ela informa que você precisa, para validar processos, que você precisa ter testes sucessivos, com resultados iguais, para validar o material. Exato. Então,
quando você tem movimentações, você sempre tem que validar. Exato. Sim. Porque senão você não tem... Você não tem uma continuidade. Eles não né? são iguais, né? Exato. Inclusive, eu gostaria de fazer até mais um comentário, falando um pouco mais até do Tyvek, né? Por que nós temos essas três linhas de produto voltados para a linha médica? Porque essas três linhas de produto, eles atendem principalmente na FDA, situações regulatórias, e são linhas de produtos voltados para a linha médica, para a área de dispositivos médicos, para as embalagens. Por quê? Porque existem sim outros grades de Tyvek, existem sim outras embalagens, existem sim outras linhas de produtos de Tyvek. Porém, as outras linhas de produtos são voltadas para outros segmentos. Então, quando a gente estava falando de embalagem médica, temos que sempre ter essas três referências. Ou 2FS, ou da 59B, ou da 73B. Qualquer outro Tyvek diferente desses três não são voltados para a linha médica. Não, o Tyvek médico tem propriedades muito significativas com relação ao tratamento. Por exemplo, a impressão desse material tem que ser feito com técnica, com tudo isso, porque é um material com todos os cuidados. Aí o Tyvek, que é direcionado para aquela pulseirinha de hospital, para a pulseirinha da corrida, é totalmente diferente. O Tyvek do macacão, que todo mundo viu, ficou bem famoso na pandemia, é outro Tyvek, é Tyvek. Mas assim, cada um tem uma função diferente, eu né? tenho uma sacola de Tyvek que eu adoro. Então, legal. E ela é toda colorida, hein? Mas esse Tyvek nunca vai ser igual daquela sacola. Exatamente. E isso é importante de ficar bem claro aqui para nós, né? Que são materiais diferentes voltados para linhas diferentes. Então, linha médica são esses aí. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, nossos convidados. Lucian, foi ótimo aprender sobre os testes de selagem e, claro, sobre a importância de fazer o teste de forma correta. E agora eu queria saber se os nossos convidados, se o Lucian, tem alguma mensagem final para quem está nos assistindo. Nós gostaríamos de agradecer, o Washington e eu, ao convite da Dupont, a oportunidade de estar aqui, de falar diretamente com os nossos clientes, reforçar que nós estamos à disposição dos enfermeiros e das pessoas que têm dúvida, e reforçar que é importante sempre contatar o fabricante da embalagem que você utiliza, para que você tenha as informações dos testes de apoio que você pode utilizar. Sabendo o que você está utilizando, fica mais fácil de você fazer os testes posteriormente. Tá? Muito obrigada, Dani. A gente que agradece. Muito obrigada, Dani. Lucian, Muito obrigado. Bom, eu, em nome da Dupont, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Tyvek, falar dele, sobre a aplicação em embalagens médicas, né? Comunicar também que estamos sempre abertos, sempre à disposição, estamos sempre em contato com nossos clientes diretos, e que podem entrar em contato conosco por meio dos nossos canais diretos dentro do site da Dupont e também por meio das nossas redes sociais. maravilha, agradeço mais uma vez a todos e no episódio de hoje falamos sobre Tyvek para aplicação em embalagens médicas. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo e também a gente convida a todos que estão nos assistindo a nos seguir no LinkedIn, na página do Dupont Tyvek Healthcare Packaging, para saber das nossas novidades. O link está na descrição desse episódio, juntamente com o nosso site da Dupont, com o site também dos nossos convidados da PEC Plus e também da Lux Seladoras. Vejo vocês no próximo episódio do podcast Dupont. Até lá!